Olá, eu sou Alice Moura, atriz e bonequeira, e há 20 anos venho trabalhando na pesquisa e no desenvolvimento do teatro de animação com o objetivo de explorar as possibilidades expressivas e artísticas dessa linguagem dentro do universo do teatro infantil. E essa videoaula é para falar um pouco sobre como foi o processo de criação do espetáculo A Pequena Costureira. Em 2019, nós produzimos o espetáculo A Pequena Costureira com a linguagem do teatro de objetos. Bom, mas o que é o teatro de objetos? O teatro de objetos é um movimento artístico que se desenvolveu na França na década de 1980, impulsionado pelo encontro de diferentes artistas influenciados pela vanguarda artística como simbolismo, surrealismo, dadaísmo, que propunha uma nova maneira de se relacionar com o objeto no teatro. A partir desse movimento, então, o teatro de objetos passou a ser difundido por toda a Europa e depois por todo o mundo através de intercâmbios entre artistas, oficinas, residências, laboratórios, cursos, e tudo isso acontecia nos festivais internacionais de teatro de animação. Entre esses artistas estavam Cathy Deville e Christian Carrion, da CIA Teatro de Cosigny, que criaram uma carreira dentro do teatro de objetos e tiveram um papel importante na difusão dessa linguagem.
com os quais eu tive a oportunidade de ter contato e participar de algumas residências e oficinas. Dizem que todas as coisas no mundo têm uma história, que os objetos que usamos e guardamos ao longo da vida carregam em si uma memória da sua existência. Alguns são descartados ou perdidos pelo caminho. Outros são tão carregados de lembranças e sentimentos que permanecem na nossa companhia por toda a vida. E é o espelho do que somos e do que fomos. Meu encontro com a costura aconteceu ainda na infância, quando eu tinha 9 anos. E foi de uma forma muito inusitada. Todo domingo era costume almoçar na casa da tia Maria. E naquele domingo não foi diferente. Coloquei a minha saia preferida. Uma blusa qualquer, sandália de dedo no pé. Era uma sandália de dedo. E saí. Não era um caminho longo, mas as ruas eram de terra. No dia anterior havia chovido muito e a água acumulada formava poças de lama. Imagine só, um verdadeiro parque de diversões para uma criança. E vocês sabem, criança se diverte com coisas simples. Para não me sujar, já que as sandálias de dedo tenho o prazer de jogar lama nas pernas, eu ia saltando, poça por poça. A principal característica do teatro de objetos é a utilização de objetos prontos, deslocados de sua função utilitária, transformados em personagens e colocado em cena através de um olhar poético, com uma manipulação discreta. A dramaturgia é construída a partir da relação entre ator e objeto e geralmente nasce de uma metáfora, onde o objeto é aquilo que ele é e sem se transformar em alguma outra coisa, ele ganha uma nova função poética dentro de uma história, explorando assim uma dramaturgia que vale das figuras de linguagem. Assim, na prática artística, o objeto não é somente um acessório ou um adereço. Ele ganha novos significados sem transformar a sua natureza e passa a receber uma visão além da que ele é utilizada no dia a dia, assumindo assim um status mais simbólico. E foi com esse olhar simbólico que os objetos de costura do cotidiano foram incorporados ao espetáculo A Pequena Costureira, onde a atriz se relacionava com os seus objetos através de memórias pessoais afetivas.
Ao ser colocado em cena, o objeto se transforma em personagem e carrega consigo toda a sua memória, a memória da sua existência. E são estas memórias que vão se relacionando com o ator manipulador. O processo para a realização do espetáculo A Pequena Costureira partiu de uma seleção de objetos. Foram vários objetos de costura, sempre tomando cuidado para que esses objetos fossem reconhecidos pelo público. Depois, realizamos várias improvisações, onde a atriz se expressava através das histórias que aqueles objetos lhe contavam. Dessa forma, a história ia sendo construída em torno do objeto, tirando ele da sua função cotidiana e, através de um olhar, um novo olhar, ela colocado em cena para contar a história, uma história poética, íntima, autoral e pessoal da atriz. Dessa forma, o ator e o objeto estão conectados. Quando o ator dirige o seu olhar para o objeto, ele desaparece diante do olhar do público e joga toda a sua atenção, a atenção do público, para o objeto. É nesse jogo de aparecer e desaparecer, ator e objeto vão se alternando entre personagens e narradores da história. E tudo que o ator tem que fazer é se relacionar com o objeto, é focar o objeto, é dirigir o seu olhar de observador, além de acreditar no objeto que ele está manipulando.
que todo o trabalho de foco está sempre presente. Tempo, na respiração, às vezes no ritmo de uma música, no movimento do objeto. Se o ator movimenta o objeto bem devagar, ele quer dizer alguma coisa. Mas se o ator movimenta o objeto bem depressa, aí ele quer dizer uma outra coisa. A movimentação mais brusca significa uma outra coisa. A qualidade do movimento do objeto e a sua relação com o ator é o que vai dar sentido à história. Geralmente o teatro de objetos é autobiográfico, onde o ator se expõe através dos objetos e o espectador acaba se tornando cúmplice das situações propostas, pois ele percebe as duas realidades, a do objeto, sua realidade funcional, que deve ser reconhecida de imediato, e a realidade poética proposta pelo ator, que é capaz de transformar um objeto do dia a dia sem perder a sua utilidade, mas ganhando um ar poético para contar uma história. No teatro de objetos, o ator é muito importante, pois, estando visível, ele assume várias funções e precisa ter uma presença bem definida. Em determinado momento, ele pode ser apenas o manipulador e em outros, o narrador da história ou um personagem que se relaciona com o objeto, pois, sendo um repertório pessoal, o objeto tem algo da memória do ator. Com o senhor do fraque, não era diferente. Extremamente pontual, principalmente no que diz respeito ao horário para se tomar chá.
manipulador vai ter uma relação diferente com os seus objetos. Mesmo que ele se apodere da metáfora, cada um tem o seu processo de trabalho e cria o seu próprio mundo, o seu próprio espaço. E o público participa desse jogo do ator e do objeto. Assim, o ator espera que ele, o público, entenda essa relação de contar uma história e embarque com ele nessa história. O fundamental é que o ator seja verdadeiro com o público. O teatro de objetos atualmente é uma linguagem em amplo crescimento e expansão e vem ganhando visibilidade no cenário da criação teatral contemporânea. Bom, esse foi um pouco do processo de criação do espetáculo A Pequena Costureira.
que é um vestido? O vestido é só mais uma peça, até que alguém vista e desbrave o mundo.